Olá, povo de Deus, saúde, paz e prosperidade para você. Quem vos fala é o pastor Ismael e eu estou aqui para trazer uma palavra de paz para o seu coração. Agradeço a você que já é inscrito, inscrita em nosso canal e você também que nos acompanha nas plataformas de áudio. Que Deus vos abençoe grandemente. Para você que está chegando pela primeira vez, eu lhe convido para se inscrever, ativar o sininho e compartilhar essa palavra de Deus com mais pessoas, para que possamos alcançar mais vidas com o Evangelho. Hoje, nós vamos meditar um pouco no Salmo de número 99. Vamos lá, então, fazer a leitura. Diz assim o texto sagrado: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamaram ao Senhor, e eles o ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Este salmo ele tem uma pegada, este salmo ele tem uma ênfase muito interessante, falando a respeito da santidade do Senhor. Alguns historiadores dizem que este salmo foi escrito em uma época quando Davi traz de volta a arca do Senhor a Jerusalém. Tanto é que no verso 1 ele declara: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Esses querubins que ele fala eram os querubins que estavam no propiciatório, que era a tampa da arca, e acima da tampa da arca estavam dois querubins, um de face a face com o outro, e a palavra do Senhor diz que ali Deus descia no tabernáculo, no meio dos querubins, para falar com Moisés. E então nós subentendemos que esse texto foi escrito, este salmo foi escrito nesta época, quando a arca do Senhor foi trazida novamente a Jerusalém. O foco deste salmo, como todos os demais, traz claramente a necessidade e também a proeminência da exaltação ao nosso Deus. Este salmo ele se divide em 3 partes, versos 3, 5 e 9, e cada um faz um apelo aos leitores a adorarem a Deus. O verso 1 e verso 2, eles demonstram para nós algo importante, porque fala a respeito de Jerusalém e também fala a respeito de adoração ao Senhor. Veja, reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima dos povos. Este salmo, ele traz para nós essa inteligência, não é verdade? Falando do domínio de Deus e falando também da posição de Deus em relação a Jerusalém. O verso 3 declara no seu finalzinho assim, começa dizendo: celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Este salmo, além de buscar a exaltação de Deus, demonstra a santidade do Senhor. O nome de Deus deve ser honrado acima
de todos os nomes, porque ele é santo, distinto, separado e superior a todas as criaturas. Deixar de adorar o Criador e elevar suas criaturas é o erro mais grave imaginável e o que abre a porta para todos os tipos de transgressões em desobediência ao Senhor. O verso 4, ele diz assim: És Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. O verso 4, ele traz para nós esse Deus Santo, e esse Deus Santo, que em sua essência é justo, e aplica o seu poder na prática do juízo. Aleluia. Aqui está declarando sobre Jacó, que era outro nome de Israel. Lembramos que o povo israelita nasce do próprio Jacó, quando o nome dele é mudado no Val de Jaboque. Jacó foi mudado o seu nome no Val de Jaboque para Israel. E assim, diante da descendência de Jacó, nasce as 12 tribos de Israel, e essas tribos se expandem e então nasce o povo israelita, do próprio Jacó, que foi também chamado de Israel. A verdade é que Deus sempre levantava líderes no meio do seu povo para os guiar e para também praticar a justiça. Mas sabemos que a maior justiça e a verdadeira, ela se encontra no caráter do próprio Criador. O texto que lemos diz: ele se firma no direito, executa o juízo, ama a justiça. Deus é o maior interessado na justiça, e ele pratica a justiça no seu tempo, no tempo apropriado, no tempo certo. O verso 5 chama-nos mais uma vez para exaltar a Deus. Veja só. O verso 5 diz: exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Mais uma vez declara que o Senhor é santo. Essa é a segunda chamada no Salmo para adorar o Senhor. Todos esses apelos apresentam o mesmo motivo, a santidade de Deus. Nesse verso, o lugar de adoração é diante do estrado, do escabelo dos pés do Senhor. Essa imagem, ela contempla a descrição do verso 1, onde vemos Deus no seu trono, servido por querubins. O verso 6, 7 e 8 declaram: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Ora, nós sabemos que Moisés foi o libertador do povo de Israel, foi aquele que recebeu as leis de Deus no Monte Sinai, foi aquele que foi considerado um dos legisladores, né? Trouxe a lei para o povo. Arão foi o sumo sacerdote, o primeiro, e a sua linhagem foi escolhida para poder conduzir, né, o sacerdócio no templo do Senhor. Samuel foi o profeta escolhido e chamado literalmente por Deus. Lembramos daquela frase: Samuel, Samuel. Por 3 vezes Deus o chama enquanto ele tentava dormir, e ele ia até o sacerdote Eli e perguntava: o senhor me chamou? E ele dizia: não, meu filho, vá dormir. Na segunda ou na terceira vez, o sacerdote diz para ele: olha, quando você ouvir esta voz lhe chamando, você diga: Senhor, eis-me aqui, fala, que o teu servo ouve. Então, nós vemos aqui 3 figuras: o libertador, o sacerdote e o profeta. E eles invocavam o nome do Senhor, clamavam e ele os ouvia, né? Ainda que tivessem erros, falhas, mas o Senhor os ouvia porque eles decidiram escutar e obedecer à voz do Senhor. E isso demonstra que eles entenderam a santidade, a justiça, o direito, entenderam que Deus tinha algo diferente para a vida deles, e assim
eles intercediam a favor do povo de Israel diante de Deus. O verso 9, que é o nosso finalmente, ele diz: exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Mais uma vez o Salmo declara a santidade de Deus. Comparando esse verso com o apelo do verso 5, nós percebemos que uma montanha serve como banco de apoio para os pés de Deus, uma maneira de frisar sua sublimidade e dignidade, de ser louvado por todas as criaturas. Quando olhamos para a grandeza de Deus e as obras da sua justiça, percebemos cada vez mais os motivos para honrá-lo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é tempo de honrar, é tempo de adorar, é tempo de glorificar o nome do Senhor. Eu lhe convido para, junto comigo, junto com a igreja, nós adorarmos ao Senhor, nós glorificarmos a Deus. Domingo nós estamos em nossa igreja, na verdade no templo nos reunimos como igreja, eu e você, Rua Veira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela d'Alva 1, em Lusiânia, Goiás. Ali nós estamos adorando, glorificando e exaltando o Senhor que é santo. E você é o nosso convidado especial. Deus é digno de ser louvado e adorado. E você foi criado por Ele para ser um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento eu oro com esta pessoa que está me assistindo, está me ouvindo. Essa pessoa talvez está frustrada, triste, angustiada, abatida, preocupada, ansiosa. Alguma coisa está acontecendo com ela. Pode ser também que ela esteja feliz, alegre, contente. Eu não sei qual a situação dessa pessoa, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a minha vida e conhece a vida de cada um que está agora me acompanhando. Pai, em nome de Jesus, traga para essa pessoa saúde, paz, prosperidade, alegria, força, vigor, para que ela se levante e lute, porque o Senhor nos levantou para sermos guerreiros, as mulheres para serem guerreiras, e assim nós vamos vencendo e alcançando e lutando para chegar naquele grande dia diante do Senhor e sermos recebidos na tua glória. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós podemos ter essa compreensão de que o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, porque o Senhor é santo. Abençoe essa pessoa, abençoe a família dela e que ela seja grandemente fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Meu querido, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do pastor Ismael. Que Deus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus.